bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Este programa que é feito com todo amor e carinho para você que está em casa, que gosta de arquitetura, construção, decoração, dicas. Sempre a gente prepara um tema aqui para você que está em casa falar, poxa vida, eu posso fazer aqui na minha casa. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio uma dupla, elas que são generosas na internet, gostam de dar dicas e vão falar de um tema hoje que todo mundo está atento, que é o quê? O home office. Como ter mais prazer trabalhando dentro de casa, como que a arquitetura ajuda quem está em casa e que está trabalhando em casa, seja todos os dias, seja 2 vezes por semana. Hoje elas vêm aqui para facilitar a vida de vocês. E eu já quero aproveitar e agradecer você que está em casa, você que está pelo Facebook, que toda terça e toda quinta às 8 da noite está aqui com a gente. Você que está pelo Facebook, compartilhe o nosso programa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então é com muita honra, com muito amor, com o coração quentinho que eu recebo essas meninas lindas. Vai ter 2 blocos hoje para vocês. O primeiro é com a Lai, ela vai contar a primeira coisa, por que o escritório chama Aya Arquitetura. Bem-vinda. Oi, Gi, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Eu também estou super feliz. Muito bem, vamos lá. Vou contar então porque que o escritório tem esse nome. Eu trabalho junto com a Ká, que é minha sócia, tem anos, e quando nós começamos o escritório, né, começamos a trabalhar juntas, nós queríamos um nome que fosse pequeno, que já fosse o nosso símbolo, mas que tivesse algum significado, que tivesse uma representação legal para nós. Então nós buscamos palavras em diversas línguas que pudessem representar coisas que fossem importantes para a gente, e a palavra Aya, ela tem um significado muito legal em algumas línguas, por coincidência. Olha! Desde o japonês, que pode significar desenho, traços, enfim. E acho que esse foi o mais marcante para nós. E nós gostamos da fonética, do desenho que tem, né, do traço que o A, o Y junto fazem. E foi assim que a gente definiu esse nome em conjunto. E usamos até hoje como nosso logo, e enfim, ficou a nossa marca. E eu amo. E é fácil também, né? Isso. É lindo e fácil. E que bom saber, né? Acho que aqui eu sou a curiosa. Eu represento quem está em casa. Tem aqui várias perguntas que eu vou fazer para as meninas no ar. E a primeira é, como que você escolheu sua carreira? Conta pra gente. Foi, na verdade, um acaso. Nunca pensei em ser arquiteta. E quando eu estava naquele período de escolher as faculdades, eu tinha uma amiga querida que cursava arquitetura, e um dia ela me puxou de canto. Ela sabia que eu não fazia ideia do que eu queria fazer, e ela falou, por que você não presta arquitetura? Meu sonho, bom, né? Exato, meu sonho naquela época era viajar, fazer um intercâmbio, enfim. Então eu não tinha pensado em fazer isso naquele momento. E aí eu falei, por que não, né? O que será que é isso? Prestei vestibular, passei. E aí, quando eu recebi a notícia, né, de que eu tinha passado no vestibular, eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Entro, não entro? Sigo os planos de viajar? Mas decidi me matricular para entender como é que era. E me apaixonei. Desde a primeira semana, gostei das aulas, gostei dos professores e segui, né, fui acompanhando o restante da faculdade, cada vez mais me apaixonando mais. E acho que quando eu comecei a trabalhar, foi aí que eu tive certeza. Eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Que maravilha. Gente, olha aí, já começa o programa com a primeira dica. Eu tô sempre aqui atenta aos detalhes. Uma amiga que inspirou outra. Então, acho que a gente está aí nesse tempo, né, de inspiração. Então, se você tem um amigo aí que você fala, poxa, ele é bom nisso, inspira ele. Vai lá e dá uma cutucada. Fez muito bem a sua amiga. É isso mesmo. Um beijo para ela. E eu já começo aqui falando um pouquinho agora do nosso tema. Gente, é um tema que tem sido bastante pedido no nosso Instagram, porque o mundo mudou. E aí, conta pra gente lá o que você tá vendo com o escritório, qual a maior dificuldade, a hora que te chamam.
Olha, estou aqui trabalhando home office, quero mudar minha casa. O que que você fala assim, poxa, Gi, o mais difícil em todo esse momento de mudar a chave, né, dessa pandemia é isto. Conta pra gente. Vamos lá. Acho que com certeza a nossa maior dificuldade quando os nossos clientes nos procuram para fazermos essa adaptação, né, de integrar um novo uso para normalmente um apartamento que já existe, que já tinha uma rotina pré-estabelecida, é justamente colocar essa função nova, né, do home Sim. office, do trabalhar em casa, num espaço que já tinha todas as suas áreas ocupadas. Então, acho que a nossa principal dificuldade tem sido isso, conseguir remodelar os espaços, né, readaptar as casas, os apartamentos, para adequar uma nova função e fazer funcionar todo o resto que já existia antes. Perfeito. As meninas trouxeram algumas fotos para dar exemplo do que elas estão fazendo e eu fiquei assim encantada porque tem muitos home office assim lindíssimos que realmente acho que está trazendo muito prazer para quem está trabalhando ali. Cezinha vai colocar para a gente a primeira foto, conta um pouquinho para a gente. Conto, Gi. Esse é um exemplo super clássico do que tem acontecido no escritório, que é quando a gente precisa fazer a adaptação de um dos cômodos que já existe, que já era usado como closet ou como quarto de visitas e hóspedes, e a gente precisa adaptar para ele ter uma dupla função, né? Então passar a atender como escritório e manter a função que já tinha. Então esse é um exemplo bem comum que a gente tem recebido de demanda aqui dentro do escritório. E aí vocês mudaram com o ambiente, vocês entraram com o ambiente aí dentro do quarto, aonde foi essa mudança? Nesse projeto em específico, a gente fez uma repaginação inteira do apartamento. Uau, Então mudamos ele completo. E a demanda era que a gente tivesse um quarto de hóspedes, né? É um apartamento que já tinham 3 cômodos, um continuou sendo a suíte do casal. Esse se tornou o quarto de visitas, né? Hóspedes e escritório. E o terceiro se manteve o camarim da cliente, porque ela trabalhava com maquiagem, etc. Então ela também precisava de um espaço para vídeos, e enfim. Que incrível. Esse outro, olha que lindo. Queria que você falasse dessa cadeira também bem diferente, né? Gostei. É uma cadeira super legal, é inclusive uma dica muito boa, que a gente tem especificado bastante nos nossos projetos, porque uma das nossas maiores dificuldades, na verdade dos clientes, é de encontrar uma cadeira que seja ao mesmo tempo compacta e bonita, mas confortável, que trabalhe ergonomia, que tenha proporções adequadas para a gente trabalhar várias horas durante o dia. Então essa é uma cadeira que a gente usa bastante e a gente consegue, enfim, mudar a cor, deixar ela alinhada com todo o projeto. Lá me fala uma coisa, para quem está trabalhando home office, a iluminação é muito importante, né? Muito, Gi. Como que você define? Vamos lá. Nós temos algumas regras, né, algumas coisas técnicas que a gente precisa se atentar na hora de fazer um projeto de iluminação para um escritório. E falando em termos não tão técnicos, a gente trabalha muito a temperatura da cor, né? Então qual que vai ser a tonalidade da luz que a gente vai usar. E quando a gente fala de um escritório, nós tendemos a trabalhar as luzes neutras, né? Que nós temos as frias, as neutras e as quentes, né? Falando de uma forma bem abrangente. E as neutras são as mais indicadas para trabalharmos no home office, assim como as luzes diretas e difusas, ou seja, que vão iluminar o ambiente como um todo, sem criar sombras, sem criar nenhuma mancha que possa causar algum cansaço na visão. Então a gente precisa sempre prestar atenção em iluminar a superfície principal de trabalho de diversos ângulos, não só uma luz de trás, né, uma luz central no teto, que normalmente o nosso corpo acaba fazendo sombra em cima da nossa área de trabalho. Então essa é uma das principais questões que a gente precisa se preocupar. Gente, olha que incrível, né? Sempre nós temos alguma novidade aqui no programa. Então, essa parte que você colocou, né, da sombra que o nosso próprio corpo faz na mesa de trabalho, essa é diferente. Já aprendi mais uma. Tem mais fotos, Cezinha? Esse é um escritório que foi muito legal de projetar. Nesse caso, era um cômodo inteiro focado
para ser um escritório. E aqui a proposta era que não fosse um local permanente de trabalho, no sentido de esse cliente não trabalha todos os dias nesse local. Então, a ideia é que ele fosse muito bem integrado à casa, né? Ele não precisava de uma bancada ou muitos papéis e computadores, então precisava ser um espaço bonito, gostoso de se ver, que não vai ficar bagunçado, mas o mais importante, ele era pensado para fazer reuniões online, então ele precisava ter um fundo muito bonito. Então, a gente bolou um jardim vertical que serve de pano de fundo. Então, é uma bancada elegante, que não precisa de muitas infraestruturas, né? Não tem tanta área de armazenamento, mas ele é bem decorado para integrar com o restante do apartamento. E o fundo é a estrela do projeto, que é um jardim vertical enorme. E tem uma dica aí já para quem está em casa que eu achei bem interessante, que é na mesa um apoio, né, para colocar papéis, algum livro, né? Eu achei totalmente diferenciado. É uma bolsa. Uma bolsa? Exato. É como se fosse um revisteiro que a gente tinha antigamente, né? Então ele tem esse formato, essa inspiração, mas hoje em dia a gente acaba usando para colocar a pasta do laptop, um iPad, enfim, alguma coisa para você tirar de cima da bancada e poder organizar de forma prática, né, no dia a dia, sem precisar de muita marcenaria ou muita infraestrutura extra. Muito bom. E agora vamos ver aquela parte que você fala, né, de trazer um pouquinho a natureza. Ai, que lindo que ficou. Isso faz muita diferença, né? Acho que a gente vem de um histórico recente onde a natureza fazia muita falta dentro de casa. Então, sempre que a gente pode, a gente aproveita esse espaço, né, do escritório para a gente trazer esse conforto e esse bem-estar, não só para quem está usando, mas para quem está vendo, né, você também numa reunião, conversando com você, então trazendo um pouquinho de natureza para a gente conseguir melhorar o dia a dia dos nossos clientes. E ali mesmo já deita, já descansa. Ai, que delícia, É isso mesmo. Que delícia. Depois do ambiente de trabalho já tem ali o aparelho que vocês fizeram, né? Que ficou muito bonito mesmo, incrível. Gente, olha que programa quentinho, cheio de dicas. Tem o nosso segundo bloco que ela também vem trazendo muitas dicas. Então a gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos. A sala de jantar reúne a família e os amigos para momentos únicos e, por isso, este ambiente precisa ser confortável, inspirador e duradouro. Então se prepare! Vamos mostrar 6 estilos de decoração para a sua sala de jantar. Rústica. O estilo que traz aconchego. Escolha móveis que evidenciam a textura crua da madeira, remetendo à natureza e à simplicidade da vida no campo. Você pode utilizar diferentes tonalidades da madeira. Moderna. Aposte em lustres ou móveis contemporâneos, com acabamento metálico. Uma super tendência é a integração de ambientes, podendo ser com a sala de estar ou com a cozinha. Clássica atemporal. Peças refinadas, com medidas maiores e ricas em detalhes, fazem sucesso e evidenciam a tradição. Candelabros, arranjos grandiosos de flores e os cristais deixam tudo mais sofisticado. Compacta. Perfeita para ambientes pequenos. Utilize o famoso canto alemão ou a mesa redonda com as cadeiras sem os braços. Aposte em espelhos e tons mais claros nas paredes para a sensação de amplitude, além de pendentes e objetos decorativos. E aqui vai uma dica se você não sabe por onde começar. Comece com o piso de madeira, que combina com todos os estilos. A Madel tem mais de 250 opções de pisos, então acesse madel.com.br e chame os nossos consultores. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Às vezes, não sabemos qual o momento certo para investir em uma reforma. Por isso, preparamos essa lista com 4 sinais de que você precisa reformar. Caso se encaixe em algum deles, mãos à obra. Reparos. Atenção para os problemas de estrutura como infiltração, falha de instalação ou pintura descascando. Com os reparos necessários, sua família fica mais segura. Acabamentos. Com o tempo,
É natural o desgaste e perca de eficiência de alguns acabamentos como azulejos, pisos frios e esquadrias. Precisar trocá-los é um outro sinal de reforma. Decoração e arquitetura. Enjoar daquele estilo de decoração ou ter uma arquitetura ultrapassada pode ser um outro indício de que está na hora de repaginar a sua casa. Estilo de vida. Mudanças importantes na sua vida também refletem na sua casa. O nascimento de filhos, por exemplo, é um sinal de que a sua casa precisa se adaptar. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. Qualidade, segurança. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. A maior rede de pisos, portas e janelas. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. Variedade de produtos de primeira. Construindo ou reformando é Madel. Estamos de volta. Hoje eu estou com uma dupla aqui no estúdio, Escritório Aya Arquitetura, com a Camila e com a Larissa. Já tivemos o primeiro bloco. Estamos falando hoje do trabalho remoto. Tem sido tão pedido aqui pra gente para falar disso. Home office, quantos papais, mamães, tios, tias, filhinhos, tá todo mundo em casa. Como administrar isso? Mesmo para quem fica 2 vezes na semana, quem está indo para o trabalho lá e quem está ficando em casa todos os dias, como administrar isso? Então agora a Camila, ela vem contar um pouquinho dela, como ela iniciou a sua carreira, porque eu sei que vocês também têm essa curiosidade, e o Cezinha vai colocar mais projetos lindos para ela falar para a gente. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Gi. Obrigada por receber a gente aqui. Estou super feliz de recebê-la. Queria que você contasse um pouquinho como iniciou sua carreira, como que você escolheu sua carreira. Nossa, a minha história é um pouquinho diferente da Lá. Eu já tinha feito outra faculdade antes, mas não me encontrava, né? Eu tinha feito administração, uma coisa muito impessoal. E eu sempre tive essa, digamos, vocação, essa vontade de mexer com o ambiente em que a pessoa se sentisse o melhor que ela pode ser. Então, dentro da casa dela, eu queria que a pessoa tivesse a sensação de estar no ambiente que ela, enfim, idealizou, que ela se sente mais confortável, mais segura. E essa foi a minha motivação. Então, pensando nisso, eu procurei a faculdade que se adequaria a essa minha vontade de fazer parte dessa mudança. Que incrível ver as pessoas bem, né? Mais uma dica especial. E agora, falando um pouquinho deste momento, nós temos aqui, ó, uma pergunta específica. Quando as pessoas vão escolher os móveis para o home office, vocês vão junto para dar as dicas? Como que vocês fazem? Nós vamos, sim, Gi. Especificamente em mobiliário, a gente já pré-define, né, tudo em projeto, então com o cliente a gente entende as necessidades de cada um, entende os gostos e a partir daí nós fazemos uma pré-seleção de todo o mobiliário. Quando chega a hora de fazermos a compra de fato, nós vamos, acompanhamos os nossos clientes às lojas, e lá definimos com mais certeza cada mobiliário que vai naquele ambiente. Então pedimos para o cliente validar todas aquelas escolhas que nós fizemos em projetos e também definimos com eles os acabamentos, né, de todos os mobiliários. Que bom, isso facilita a vida. Cezinha, coloca mais uma foto pra gente, porque eu tô apaixonada por esses home office. Conta pra gente desta cor, de como vocês fizeram, que lindo que ficou este. Esse é um dos meus preferidos, assim, dos últimos tempos. A gente fala isso de todos os projetos, né? Mas esse é um dos meus preferidos dos últimos tempos. Ao mesmo tempo que ele é super alegre, divertido,
você consegue ver que é uma cor, enfim, super pacífica e que você consegue trabalhar bem sem ficar cansado demais nesse ambiente. Nós temos diversos tipos de iluminação, a gente tem uma iluminação mais focada, uma iluminação um pouco mais difusa, onde também abrigamos todos os objetos e livros dessa cliente que tinha uma coleção super extensa. Então, foi importante para ela também. E o que eu achei bem interessante nesse projeto é que vocês colocaram assim quadro, colocou a luminária. Isso ajuda muito, né, no foco da pessoa, falar assim, poxa, aqui é o meu cantinho. Super importante, eu acho que isso assim é quase tão importante quanto ter um home office funcional. É a pessoa se sentir de fato o seu melhor eu ali naquele espaço. A Lá também comentou sobre o que a gente mostra, né, quando a gente faz uma reunião desse home office. Então, quando a gente está ali com a câmera aberta, o que essas pessoas estão vendo? É uma parte da nossa personalidade também. Então, a gente faz questão de inserir cada pedacinho do nosso cliente nesse espaço. Gente, olha que dica que a Ká deu, mas muito importante. A gente tem assistido aí vários programas, tanto de TV, assim, meu esposo gosta muito de futebol, né? E aí sempre você vê que atrás dos apresentadores está lá, né? Ou uma medalha, ou o time que ele gosta, ou livros. Então, isso realmente conta um pouquinho da personalidade. Então, para você que está em casa, fica essa dica aí que eu amei, que não importa, se você está sendo profissional, você contar um pouquinho o que você gosta, olha que lindo nessa foto. Né, então, a partir dessa personalidade do seu cliente, a gente consegue derivar, né, diversos objetos, temas, às vezes. Esse é um home office que a gente pintou inteiro de verde, porque era uma das cores preferidas da nossa cliente. E mesmo assim ficou com ares mais sóbrios, não é algo, enfim, tão informal e tão casual. Funciona super bem. Ká, conta pra gente assim, com toda essa mudança que houve, da pandemia, etc., qual ambiente que as pessoas, é no quarto, é na sala, qual que elas têm mais solicitado, assim, olha, muda aqui pra mim. A gente teve a primeira parte, né, que mudou todo o apartamento, a casa, pode acontecer isso, mas sem ser isso, qual aquele que a pessoa fala assim, olha, coloca aqui pra mim que aqui eu vou ficar melhor, é na varanda, é na sala, o que você acha? Onde foi? A gente tem no escritório muitas situações que já aconteceram, mas eu acho que a mais recorrente acaba sendo mesmo um cômodo que já existe dentro daquele apartamento e a partir de um uso já existente a gente faz essa adaptação. Geralmente funciona bem em quartos. É bem comum. Quando não, a gente tenta incluir isso numa parte um pouco mais da área social. Mas, como a gente vai ver, eu acho que num próximo projeto, a gente tem alguns truques para não deixar isso tão evidente na área social do nosso cliente. Ai, Cezinha, coloca pra gente. Lindas. Ai, esse ambiente, esse é maravilhoso. Lindo demais. E aí vocês colocaram ele de uma forma tão delicada, né? Esse é o que eu te falei, a primeira opção, é aquele quarto que existia e a gente passou ele a ter outra função. Então, a forma como vocês colocaram a cortina, os detalhes de cor, eu tô apaixonada. Fica super gostoso, né? Muito. E aí nós temos mais uma foto que ela vai contar desse momento que você falou, né? Que é do nosso truque. Do truque. Do nosso truque. Esse é uma área social. Por acaso é numa varanda, mas poderia não ser. E a gente gosta muito dessa coisa de repente, ter um ambiente que não necessariamente é usado só para o home office. Então, você está vendo nessa imagem que a gente tem tudo fechadinho, ninguém está vendo aí um home office, a gente está usando uma poltrona que pode ou não ser usada, né, para um trabalho. Sim. E aí, na próxima imagem, a gente faz um plim. Olha! Amei! Amei, então, gente. a gente abre, né, a possibilidade de ter ali um computador, as suas coisas de trabalho,
A hora que você termina o seu expediente, você fecha as portas e isso se torna um ambiente como outro qualquer da casa. Gente, e essa cadeira toda sofisticada? Essa poltroninha é uma Nossa, delícia. é uma poltrona deliciosa, parece. Me fala um pouquinho da ergonomia. Essa poltrona já foi pensada, então, da pessoa conforto, né? Olha que linda essa outra foto. Essa poltrona, em específico, ela não é para trabalhos de longa duração. Certo. Essa é para um trabalho esporádico mesmo. Mas a questão ergonômica é muito importante, até na parte dos projetos mesmo. Desde o comecinho, a gente vem trabalhando isso com o cliente desde o início do projeto. E é importante dizer que principalmente quando a gente faz uma marcenaria sob medida, que a gente leva em consideração cada cliente. Então, assim, um projeto feito por um cliente de 1,50 de altura, muito diferente, ergonomicamente falando, de um projeto para um cliente de 1,90. O que é ergonômico para um não necessariamente é ergonômico para outro. A gente tem dentro da arquitetura várias normas, né, que fazem todas essas regras, ditam essas regras para a gente, mas como nós podemos, nesse caso, fazer uma avaliação mais profunda, mais caso a caso mesmo de cada cliente, o que é ideal para cada um, é isso que nós fazemos dentro do escritório. E aí, a partir disso, a gente deriva o resto, que quero dizer, né, cadeiras, o que é melhor, o que não é. E aí, o nosso cliente fica com tudo sob medida. Incrível. Vou chamar lá aqui. Ai, como passou rapidinho esse programa. Gente, que delícia foi recebê-las aqui. Super obrigada. A gente adorou estar aqui. Eu que agradeço, assim, o carinho de vocês. As dicas, as fotos dos projetos, tudo que vocês trouxeram, assim, fez totalmente a diferença. Não somente na minha vida, que anotei tudo, mas também de quem está em casa. Obrigada, foi um prazer. Eu que te agradeço. É uma delícia compartilhar o que a gente sabe com as outras pessoas. Que bom, sejam sempre bem-vindas aqui. Muito obrigada. E eu tô com meu coração quentinho aqui, convidando você toda terça, toda quinta, às 8 da noite, tem muitas dicas. Tem sempre aqui convidados especiais que fazem aí a diferença e que aí trazem para a gente uma prestação de serviço, de dicas para ajudar você que está em casa. Então, eu quero mandar um beijo para toda a família das meninas que estão aqui comigo no estúdio, para a sua família, para a família Madel, para a minha família, para todos os meus amigos, os amigos que estão em casa, para todo mundo que está assistindo. Um grande beijo. Até a próxima.